Presidente da Câmara dos Deputados diz que não sabe se projeto da anistia aos acusados por tentativa de golpe será votado. Procuradoria-Geral da República pede condenação de turma aliada ao ex-presidente Jair Bolsonaro que espalhava fake news. Distribuidora de combustível investigada por fraude pela Receita Federal tinha contratos com a Presidência da República. Governo amplia programa de gás e vai gastar 5 bilhões de reais para distribuir botijões aos mais pobres. Presidente dos Estados Unidos Donald Trump recorre à Suprema Corte para manter política de sobretaxar os outros países. Morre aos 91 anos de idade o italiano Giorgio Armani, um ícone da moda que era símbolo de elegância. Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem desafio para barrar prática dos alunos de copiar trabalhos na internet. É um dos maiores estudos já feitos sobre os alimentos ultraprocessados. Mostra quais são os piores para a saúde do coração. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse hoje que ainda não foi decidido se haverá votação do projeto que dá anistia aos acusados de uma tentativa de golpe, um assunto que interessa ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está sendo contestado. Uma representação protocolada pelo deputado Rui Falcão no STF acusa o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de tentar obstruir a justiça. O parlamentar alega que Tarcísio viajou a Brasília para se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e lideranças partidárias em busca de apoio a um projeto de anistia para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. No documento, o petista afirma que o encontro ocorrido às vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro teria o objetivo de influenciar indiretamente o processo em andamento no Supremo. A petição pede medidas cautelares contra o governador, com a retenção do passaporte e restrição de contatos com investigados, além da apuração sobre a origem dos recursos usados na viagem. Enquanto a ação avança no STF, Tarcísio tem ampliado a articulação política em torno do perdão aos envolvidos no 8 de janeiro. O governador aposta no apoio de partidos como o Podemos e o Republicanos, sua base em São Paulo, para tentar levar a proposta adiante na Câmara dos Deputados. Na segunda-feira, Tarcísio se reuniu com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e conversou por telefone com Hugo Motta. No dia seguinte, foi a Brasília negociar diretamente o avanço da pauta. Já de volta a São Paulo, recebeu no Palácio dos Bandeirantes o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e o pastor Silas Malafaia. Também participou de encontros com aliados que planejam atos no dia 7 de setembro. O movimento pela anistia não se limita à Câmara. No Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, articula um texto alternativo. A proposta prevê aumento de pena para líderes de tentativas de golpe, mas redução para quem teve participação secundária. A ideia, no entanto, enfrenta a resistência da oposição, que insiste na inclusão de Jair Bolsonaro entre os beneficiados. Para Alcolumbre, a anistia deve se restringir aos participantes de menor envolvimento sem atingir o ex-presidente. Já na Câmara, o projeto pode caminhar em direção oposta, com a possibilidade de até reverter a inegibilidade de Bolsonaro. A mobilização de Tarcísio ocorre em meio a pressões do Centrão e da oposição, que veem a anistia uma forma de fortalecer o governador nacionalmente para 2026. Líderes partidários calculam que, com o apoio de Bolsonaro, Tarcísio pode se consolidar como um nome viável da direita para a sucessão presidencial. A proposta, no entanto, encontra resistência no judiciário. Ministros do Supremo lembram que, em 2023, a Corte invalidou o perdão concedido por Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira, reforçando que crimes contra o Estado Democrático de Direito não podem ser objeto de anistia. No julgamento da suposta trama golpista, o relator Alexandre de Moraes voltou a criticar o debate sobre o perdão, afirmando que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. O próprio presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, negou que tenha defendido a anistia em declarações recentes, esclarecendo que apenas reconheceu ser um tema político a ser avaliado pelo Congresso após o julgamento. A pressão, porém, segue intensa.
Em jantar no Bandeirantes, aliados como Malafaia e Sóstenes Cavalcante defenderam abertamente uma anistia irrestrita, enquanto Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, associou a aprovação do perdão a uma melhora na posição do Brasil em negociações comerciais com o governo Trump. O presidente Lula disse durante um evento em Belo Horizonte que está preocupado com o risco do Congresso aprovar a proposta de anistia e completou dizendo que a extrema-direita tem muita força. Nós estamos vendo agora os falsos patriotas nos Estados Unidos pedindo intervenção do presidente Trump no Brasil. Nós estamos vendo. Os caras que fizeram campanha embrulhado na bandeira nacional, dizendo que eram patriotas, agora estão embrulhados na bandeira americana, pedindo para o Trump intervir no Brasil. É isso, querido. Agora, é outra coisa que nós temos que saber. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. Uma das distribuidoras de combustíveis investigadas por fraude pela Receita Federal na Operação Carbono Oculto tinha contratos com a Presidência da República e o Ministério da Fazenda. A distribuidora abastecia veículos oficiais e aviões do governo federal. A Rede Sol Fuel, distribuidora de combustíveis, pertence ao empresário Valdemar de Bortoli Júnior, um dos alvos da Operação Carbono Oculto, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo, Polícia Federal e Receita Federal. A distribuidora possui em contratos públicos a soma de 424 milhões de reais para abastecer veículos e aeronaves da Presidência da República, além de ministérios como Fazenda, Defesa e Saúde e a Polícia Militar do Rio de Janeiro. As investigações conjuntas entre os órgãos públicos apontam que o empresário Valdemar tem sólidos vínculos com indivíduos envolvidos em fraudes. Além disso, a Rede Sol é acusada de ter sido adquirida pelo Fundo Mabruk II por 30 milhões de reais. O fundo é investigado por suposto vínculo com a organização criminosa, o PCC, no mercado de combustíveis, aumentando a gravidade das acusações contra Valdemar. A operação foi chamada pelos investigadores de instrumentalização para lavagem de capitais. A empresa tem pelo menos 26 contratos ativos com diversas entidades públicas, com vigência que variam de 1 a 5 anos. Entre os contratos para abastecimento estão a Presidência, a Polícia Militar do Rio de Janeiro e o Comando da Aeronáutica. A investigação apura como a facção criminosa usa o setor de combustíveis para movimentar recursos ilícitos. O Ministério Público fala em esquema milionário de lavagem. Rede Sol Fuel nega irregularidades e diz que opera dentro da lei desde a sua fundação. A distribuidora é um dos braços do crime organizado no setor de combustíveis ligado ao esquema da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, no setor de combustíveis. No Distrito Federal foi desarticulada uma organização criminosa que vendia cogumelos mágicos para todo o país. Apenas hoje, 9 pessoas foram presas e mais de 3.000 pacotes de cogumelos apreendidos. A operação aconteceu em vários estados do país, de norte a sul. Segundo os investigadores, essa é a maior rede de produção e distribuição de cogumelos alucinógenos já identificada no Brasil. Dos 9 presos, 2 são universitários do Distrito Federal. Os cogumelos eram vendidos pelas redes sociais e entregues pelos correios. Esses organismos alteram a percepção sensorial, a noção do tempo e espaço, e pode provocar experiências emocionais e visuais intensas. O uso é proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil. Os acusados vendiam um produto de 3 formas: desidratados, encapsulados e misturados no mel. O grupo criminoso usava até influenciadores para atrair clientes, em sua maioria jovens frequentadores de festas de música eletrônica. O sistema de comércio era o dropshipping, modelo de negócio eletrônico em que o vendedor comercializa produtos em uma loja online, mas não mantém o estoque físico. O centro da operação ficava em Curitiba, onde galpões funcionavam como laboratório, salas de cultivo e estrutura para produzir até 200 quilos de cogumelos por mês. Desde o ano passado, foram identificadas quase 4.000 encomendas enviadas para o DF, somando mais de 1 tonelada de cogumelos. O quilo dos fungos valia mais de R$9.000 e apenas 3 gramas do produto custava quase R$85. A estimativa é que o grupo movimentava 26 milhões de reais em apenas um ano. Um estudo brasileiro inédito revelou hoje mais um risco no consumo de adoçantes.
em alguns casos, aceleram o envelhecimento do cérebro e ajudam a dificultar o raciocínio. Um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo levantou um alerta sobre o impacto do consumo elevado de adoçantes artificiais na saúde cerebral. Publicada em um dos periódicos científicos mais prestigiados do mundo, a pesquisa acompanhou 12.772 brasileiros, com idade média de 52 anos ao longo de 8 anos. O resultado aponta que a ingestão frequente dessas substâncias pode acelerar o declínio cognitivo, antecipando em até 1 ano e meio o envelhecimento do cérebro. Os adoçantes analisados fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, já que estão presentes em alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, águas saborizadas, energéticos, iogurtes e sobremesas de baixa caloria. Também entram na lista os produtos vendidos para uso individual, como xilitol, sacarina, eritritol e aspartame. Apesar de serem divulgados como alternativas mais saudáveis ao açúcar, os pesquisadores observaram que o consumo em grandes quantidades pode afetar a memória, a linguagem e o raciocínio. Durante o estudo, os voluntários passaram por testes cognitivos em diferentes etapas, avaliando fluência verbal, memória de trabalho, recordação de palavras e velocidade de processamento. Os participantes que consumiam mais adoçantes apresentaram declínio 62% mais rápido nas habilidades de memória e pensamento em comparação aos que ingeriram menos. O efeito foi ainda mais evidente em pessoas com menos de 60 anos, que demonstraram piora acelerada na fluência verbal e na cognição geral. Outro ponto levantado é a relação entre diabetes e maior vulnerabilidade aos impactos dos adoçantes. Segundo os pesquisadores, entre os participantes com a doença, o declínio cognitivo foi ainda mais acentuado. Embora os resultados reforcem a necessidade de novos estudos, os autores destacam a importância da moderação e recomendam atenção aos rótulos de alimentos considerados mais leves ou saudáveis, já que muitos deles contêm substâncias como o aspartame, também associado em pesquisas anteriores a riscos maiores de câncer. E a seguir, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recorre à Suprema Corte para manter política de sobretaxar os outros países. E o governo amplia programa de gás e vai gastar 5 bilhões de reais para distribuir botijões aos mais pobres. O governo lançou hoje o programa Gás do Povo, que vai substituir o auxílio gás e custará 5 bilhões de reais em recursos públicos. Diferente do antigo benefício, que era pago em dinheiro, este poderá ser retirado somente com um vale eletrônico. O novo programa Gás do Povo, lançado pelo presidente Lula nesta quinta-feira em Minas Gerais, promete alcançar mais de 50 milhões de pessoas distribuídas em um pouco mais de 15 milhões de famílias brasileiras. Hoje o gás de cozinha chega como benefício às famílias mais carentes através do programa Auxílio Gás, que é recebido em dinheiro. E foi por esta causa que o novo projeto vai disponibilizar agora o benefício através de um vale eletrônico, visando aumentar a clareza, eficiência e transparência na política pública. O benefício estará disponível aos inscritos no Cadastro Único, com renda de até meio salário mínimo, com prioridade para aqueles que recebem o Bolsa Família. Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, essa nova medida não somente trará mais segurança às pessoas, como também abrangerá um número maior de beneficiários. Pessoas em estado de vulnerabilidade, preservando a saúde pública de crianças e mulheres que ainda nos rincões do Brasil cozinham na lenha, inalando fumaça, causando problemas de saúde a essas crianças. Outros cozinham no álcool, essa ainda é uma realidade, por mais que pareça distante, então nós vamos deixar o auxílio gás, que hoje contempla apenas 5,4 milhões de famílias, para distribuir de forma desburocratizada, de forma simplificada, nos 58 mil postos de revenda pelo Brasil afora. O beneficiário poderá retirar o botijão em um dos milhares de postos que estarão espalhados por todo o país, apresentando o vale eletrônico. Esse vale será gerado por um aplicativo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Também é possível usar o cartão do próprio programa ou do Bolsa Família. Outra opção é retirar o vale impresso nas agências da Caixa ou em casas lotéricas. Tudo isso não terá custo algum para o beneficiário, a não ser para quem queira receber o botijão direto em sua casa.
Nesse caso, vai ser cobrado o valor do frete. O governo projeta que este novo programa já entre em funcionamento a partir de outubro deste ano, mas somente em março de 2026 é que estará disponível a todos os beneficiários. As empresas chinesas mais do que dobraram seus investimentos no Brasil. O levantamento foi divulgado hoje pelo Conselho Empresarial Brasil-China. O relatório revela que o Brasil foi a economia emergente que mais atraiu investimentos chineses no último ano. No ranking global, o país ocupa a terceira posição entre os maiores destinos desses aportes. O crescimento dos investimentos chineses no Brasil superou o aumento de 13,8% nos investimentos estrangeiros totais no país em 2024, que somaram 71 bilhões de dólares, segundo dados do Banco Central. Nos últimos 15 anos, o maior valor médio anual de investimentos chineses no Brasil foi de 6 bilhões e 600 milhões de dólares, registrado entre 2015 e 2019. Já o maior número médio anual de projetos ocorreu entre 2020 e 2024, com 27 empreendimentos por ano. Considerando o período de 2007 a 2024, empresas chinesas iniciaram 303 projetos no Brasil, totalizando 77 bilhões e 500 milhões de dólares de investimento. O levantamento também concluiu que o crescimento dos investimentos chineses em dólares aconteceu mesmo em um cenário de desvalorização do real. O dólar fechou 2024 com uma média de R$ 5,39, o maior valor registrado desde que o Conselho Empresarial Brasil-China, CEBC, passou a monitorar os investimentos do país asiático. O relatório indicou que o número de empreendimentos chineses no Brasil chegou a 39, o que representou um aumento de 34% em comparação a 2023. Dados do estudo apontaram que a maioria dos investimentos chineses ingressou no Brasil em 2024, via iniciativas Greenfield, que envolve a criação de novos empreendimentos ou ampliação dos já existentes, respondendo por 79% do número de projetos. O número total de projetos anunciados e confirmados chegou a 48, o maior registrado até agora. Embora a taxa de efetivação tenha sido de 81%, com uma redução de 9 pontos percentuais em comparação a 2023. O setor de eletricidade foi o principal destino dos investimentos chineses no Brasil em 2024, com uma participação de 34%. Os aportes somaram 1 bilhão e 430 milhões de dólares, um aumento de 115% em relação a 2023, marcando o maior crescimento relativo no setor elétrico desde 2019. Em segundo lugar, o setor de petróleo recebeu 25% dos investimentos, com 1 bilhão de dólares, um dos maiores valores da última década. Apesar da China ter interesse por projetos de transição energética no Brasil, o país asiático mantém foco nos investimentos em combustíveis fósseis. O setor de fabricação de automotores ficou em terceiro lugar, com 14%, seguido por mineração com 13%, transporte terrestre com 12% e fabricação de aparelhos elétricos com 2%. A conclusão do estudo é que nos próximos anos, setores como energia, transição energética, manufaturas de alto padrão e minerais críticos vão ser os que mais atrairão investimentos chineses para o país. O assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, afirmou que o Brasil está aberto à cooperação militar com a China, destacando a importância dessa parceria frente ao enfraquecimento do multilateralismo pelos Estados Unidos. Em Pequim, Amorim discutiu com Xi Jinping estratégias para enfrentar as tarifas americanas e fortalecer o sistema multilateral. Ele alertou sobre os riscos do bilateralismo e destacou a relevância da relação Brasil-China. O governo de Donald Trump recorreu à Suprema Corte para manter em vigor a política de tarifas comerciais. A medida ocorreu após um tribunal determinar que Trump não tem a autoridade para impor parte das tarifas de importação. O procurador-geral, John Sauer, fez um apelo ao principal tribunal do país para acelerar a resolução do caso na medida do possível. Dada a enorme importância de confirmar rapidamente a plena validade jurídica das tarifas do presidente, a petição foi divulgada após uma decisão de 7 votos a 4 do final de agosto de um tribunal de apelações do Circuito Federal, que considerou que Trump excedeu sua autoridade ao recorrer a poderes econômicos de emergência para impor as tarifas. Os juízes, no entanto, permitiram que as tarifas permaneçam em vigor até meados de outubro, dando tempo a Trump para levar o caso à Suprema Corte, desde que retornou à presidência em janeiro.
Trump invocou a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional para impor tarifas recíprocas a quase todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. As tarifas têm uma taxa básica de 10% e níveis mais elevados para dezenas de produtos procedentes da União Europeia e do Japão. No Brasil, as sobretaxas estão em 50% desde o início de agosto. O presidente americano recorreu a poderes similares para impor tarifas especiais ao México, Canadá e China, nações que acusa de não fazer o suficiente para conter a migração irregular e o fluxo de fentanil para os Estados Unidos. O Tribunal de Apelações determinou que o presidente cedeu sua autoridade. Também questionou os acordos que Trump alcançou com parceiros comerciais importantes como a União Europeia, com dúvidas sobre o que aconteceria com os bilhões de dólares arrecadados desde que as tarifas foram impostas, se a Suprema Corte, de maioria conservadora, não decidir a favor da administração. Em uma declaração apresentada com a petição, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, alertou que a decisão do Tribunal de Instância Inferior privou o governo de uma vantagem substancial nas negociações. O procurador-geral solicitou que as audiências orais do caso aconteçam no início de novembro. O tarifaço derrubou as exportações para os Estados Unidos em mais de 18%. O resultado foi um rombo de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. O pior do ano e o 8º consecutivo, porque o Brasil há muito tempo compra mais do que vende para o mercado americano. Apesar disso, a balança comercial fechou agosto com saldo positivo de 6 bilhões e 130 milhões de dólares. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o valor aumentou 35% em relação ao mesmo mês do ano passado. E o mercado de trabalho nos Estados Unidos abriu menos vagas do que o esperado no mês passado. Para os analistas, pode ser mais um empurrão para o Banco Central americano baixar as taxas de juros na próxima reunião. No Brasil, o dólar fechou o dia estável, cotado em R$ 5,44. E a Bolsa de Valores subiu 0,81% aos 140.993 pontos. E a União Europeia reconheceu hoje o Brasil livre da gripe aviária. O problema aconteceu em maio, quando foi registrada a contaminação da doença em uma granja da cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Com isso, o maior exportador de carne de frango do mundo poderá retomar os negócios com o bloco. Agora, só falta a China, que é a maior compradora, tomar a mesma medida. E veja a seguir, Procuradoria-Geral da República pede condenação de turma aliada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que espalhava fake news. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de uma turma aliada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo a própria PGR, que espalhava fake news. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dos 7 integrantes do chamado Núcleo 4 da trama golpista. O grupo é acusado de espalhar desinformação contra as urnas eletrônicas, atacar instituições democráticas e pressionar militares que não aderiram ao plano de golpe após as eleições de 2022. Nas alegações finais enviadas ao Supremo Tribunal Federal, a PGR incluiu os nomes de Ailton Barros, Ângelo Denicoli, Carlos Rocha, Giancarlo Gomes, Marcelo Borvemê, Guilherme Almeida e Reginaldo Abreu. Todos respondem por crimes como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e dano qualificado contra patrimônio público. Esse núcleo, segundo a Procuradoria, atuava sobretudo na disseminação de notícias falsas e na criação de estratégias de pressão contra militares e autoridades civis. O objetivo seria fragilizar a confiança no sistema eleitoral e sustentar a narrativa de fraude para justificar uma ruptura institucional. O ex-major Ailton Barros é apontado como interlocutor de Walter Braga Neto em conversas que revelaram pressão contra comandantes das Forças Armadas. De acordo com a denúncia, ele coordenava campanhas ofensivas contra oficiais que resistiam ao golpe, chamando-os de traidores da pátria e incentivando manifestações em frente a residências de militares. Já o major Ângelo Denicoli é acusado de produzir materiais falsos sobre o sistema eletrônico de votação. Documentos mostram que Alexandre Ramagem chegou a informar Jair Bolsonaro de que contava com Denicoli em estudos paralelos sobre as urnas. A delação de Mauro Cid indica que ele também colaborou diretamente na preparação da live do marqueteiro argentino Fernando Cerimedo,
que buscou desacreditar o processo eleitoral. Com a entrega das alegações finais da PGR, abre-se o prazo para que as defesas dos 7 acusados apresentem suas últimas manifestações. Em seguida, o processo poderá ser levado a julgamento da primeira turma do Supremo, que já analisa as acusações contra o núcleo principal da tentativa de golpe. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, classificou de equivocada a decisão da Justiça de São Paulo que declarou inconstitucional o decreto municipal que proíbe o transporte de passageiros em motos de aplicativos. Nesta quinta-feira, Ricardo Nunes afirmou que a Procuradoria-Geral do município vai recorrer aos tribunais superiores em Brasília para tentar reverter a determinação. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a prefeitura tem 90 dias para regulamentar o serviço. Até lá, o decreto que suspende a atividade segue em vigor. Segundo o prefeito, os desembargadores ignoraram uma lei estadual que atribui aos municípios a competência para autorizar ou não esse tipo de transporte. Ele destacou ainda os riscos de acidente de trânsito como argumento para a restrição. A Confederação Nacional de Serviços, autora da ação contra o decreto, defendeu que a proibição fere princípios como livre iniciativa e direito de escolha do consumidor. O tribunal acompanhou a tese e citou decisão já consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que considera inconstitucional restringir ou proibir aplicativos de transporte. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que reúne empresas do setor, comemorou a decisão e disse que o entendimento garante direitos da população e abre caminho para a regulamentação do serviço em São Paulo. As empresas de aplicativos interessadas em operar o serviço de transporte individual por motos vão esperar o prazo de 90 dias para voltar a operar na cidade de São Paulo. O prazo foi dado por decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão tomada nesta quarta-feira, e começa a ser calculado a partir da publicação do acordão. O plano de mobilidade data de 2012 e a inclusão deste artigo foi feita em 2018. Nunes se baseia também na lei estadual, sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas em junho deste ano, que dá poder aos municípios não só de regulamentar o transporte de passageiros por motos, como de proibir a atividade em seu território. Autoridades dos Estados Unidos acusam o governo da China de ligação com diversos ataques hackers nos últimos anos. A investigação apontou que pelo menos 3 empresas de tecnologia chinesas estiveram envolvidas na operação. A Autoridade de Segurança Americana acusa a China de violar há décadas os sistemas elétricos e corporativos americanos para obter informações sensíveis e propriedade intelectual, incluindo projetos de semicondutores, como forma de ganhar vantagem estratégica. Autoridades alertaram que as informações roubadas poderiam ser usadas pelos serviços de inteligência chinesa para monitorar redes de comunicação mundiais, rastrear políticos, diplomatas, agentes secretos e ativistas. Também lembrou que no passado a China se concentrava em roubar segredos comerciais ou informações governamentais por meios rudimentares. Especialistas concluíram que a ofensiva conduzida pelo grupo South Typhoon representa o maior ataque cibernético já registrado contra os Estados Unidos. De acordo com a investigação, ele afetou mais de 80 países e pode ter comprometido os dados de praticamente todos os cidadãos americanos, demonstrando que a capacidade chinesa em operações de espionagem digital já rivaliza com a de Washington e seus aliados. Os ataques dos hackers apoiados por Pequim têm como alvo setores que vão de telecomunicações a transporte, hospedagem, governos e infraestrutura militar. O Reino Unido e os Estados Unidos classificaram a ofensiva como indiscriminada e sem limites. Canadá, Japão, Alemanha, Espanha, Finlândia e Itália também assinaram um documento para expor publicamente e constranger o governo chinês. As acusações entre Estados Unidos e China vêm acontecendo desde o início do mês de agosto deste ano, onde a China acusou também os Estados Unidos de invadir o sistema numa operação de cyberespionagem contra instituições e empresas ligadas a setores de alta tecnologia, sobretudo na área da defesa. Os hackers teriam assumido o controle de mais de 50 dispositivos-chave e instalado ferramentas concebidas para manter o acesso ao longo prazo através de canais de comunicação encriptados.
De acordo com os dados divulgados pelo Centro Nacional de Resposta a Emergências de Internet da China, o organismo depende do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação. Os hackers exploraram vulnerabilidades no sistema de arquivos digitais para inserir e carregar programas maliciosos, deixando mais de 300 dispositivos vulneráveis. Os Estados Unidos afirmam que o objetivo dos hackers era dar aos oficiais chineses a capacidade de identificar e rastrear as comunicações dos movimentos de seus alvos em todo o mundo. Entre os alvos estavam telefones usados por políticos de destaque, incluindo o presidente Donald Trump e o vice-presidente dos Estados Unidos, durante a campanha do ano passado. O esforço também mirou democratas. Subiu para 16 o número de mortos pelo descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa, Portugal. Além disso, 3 brasileiros ficaram feridos. Segundo Itamaraty, um continua internado. Subiu o número de mortos do acidente no elevador da Glória, uma das principais atrações turísticas de Lisboa, em Portugal. Mais cedo foi informado que o número era 17, mas foi revisto após uma maior verificação. Dos 21 feridos, 5 estão em estado grave. O Ministério Público de Portugal abriu um inquérito para investigar o acidente. Já o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa prestou solidariedade às famílias afetadas e decretou um dia de luto. Segundo a imprensa portuguesa, um cabo de segurança se soltou ao longo do percurso, impactando o sistema de freios. Testemunhas contaram ter visto o bonde ser desenfreado antes de bater em um prédio. Uma das cabines do bonde teria descido cerca de 1 metro, até que a outra atingiu um prédio em uma curva da calçada. Isso tudo em alta velocidade. A manutenção do veículo é realizada pela empresa privada Maintenance Engineer, contratada em 2022 após licitação. O contrato de quase 1 milhão de euros previa assistência permanente e substituição periódica do cabo a cada 1.500 dias de uso, ou durante reparações intermediárias. Trabalhadores já haviam denunciado deficiências no serviço terceirizado. O acidente será investigado pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, órgão português responsável por relatórios técnicos sobre desastres. A coleta de evidências demorou para começar, devido à escassez de pessoas. A festa do livro no Palácio de Belém, que iria acontecer neste final de semana, foi cancelada. Dentre os feridos, 2 brasileiros estão na lista. Um deles, de acordo com Itamaraty, chegou a receber tratamento, mas já recebeu alta porque sofreu apenas ferimentos leves. Já a mulher está em um estado mais grave. Ela foi transferida para outro hospital para seguir o tratamento. O elevador da Glória foi inaugurado em 1885 e conecta o centro da cidade ao bairro Alto. 3 milhões de pessoas circulam pela linha anualmente, que chega a subir mais de 40 metros. O percurso é feito em cerca de 3 minutos. O mundo da moda se despediu hoje de um de seus principais ícones. O estilista italiano Giorgio Armani morreu aos 91 anos. A informação foi divulgada pela comunicação de sua empresa. Giorgio Armani trabalhou incansavelmente até os seus últimos dias e faleceu cercado por seus entes queridos. A causa da morte não foi informada. Em um segundo comunicado, a família anunciou que o velório acontecerá no próximo fim de semana, no interior do Armani Teatro, em Milão. A organização será realizada de acordo com os pedidos do estilista. O funeral não será aberto ao público. O designer estava com a saúde debilitada e foi forçado a se ausentar dos desfiles de sua marca na Semana de Moda Masculina de Milão, em junho. Foi a primeira e única vez em sua longa carreira que ele se ausentou do evento. Apesar de não estar presente, acompanhou de perto todas as etapas do desfile. Giorgio Armani nasceu em Piacenza, no norte da Itália, em 11 de julho de 1934. Aos 22 anos, começou a cursar medicina, mas abandonou e entrou para o exército. Se cansou rapidamente e conseguiu um emprego como vitrinista em uma loja de departamento em Milão, onde subiu rapidamente de cargo. Posteriormente, se tornou assistente do estilista Nino Cerruti, uma experiência que foi fundamental para a construção de sua visão estética e única.
Anos depois, a Armani abriu a sua empresa e lançou a primeira coleção de roupas masculinas. Logo se tornou conhecido na Europa. Conhecido como Rei Giorgio, o estilista era conhecido por supervisionar cada detalhe de seu império, do design das coleções até a publicidade. A sua marca se consolidou como um pilar da cultura e da economia italiana. Ao longo dos anos, a Armani expandiu seu império e passou a oferecer acessórios, perfumes, maquiagem e roupas esportivas. Giorgio Armani conquistou fãs por seu trabalho sofisticado e minimalista. Além do mundo fashion, o designer marcou presença no cinema, na televisão e nos tapetes vermelhos. E a seguir, desafio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo é tentar barrar prática dos alunos de copiar trabalhos na internet. E um dos maiores estudos já feitos sobre os alimentos ultraprocessados mostra quais são os piores para a saúde do coração. Os estudantes brasileiros passarão a ter um histórico escolar nacional. Toda a trajetória desde os primeiros passos no ensino estará no Sistema Nacional de Educação. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto que institui o Sistema Nacional de Educação, criando um registro unificado para todos os estudantes do país. O sistema prevê a implantação do Identificador Nacional Único do Estudante, que funcionará como um prontuário escolar digital, reunindo informações sobre a trajetória educacional desde a educação básica até o ensino superior. O prontuário centralizará dados como permanência na escola, eventuais episódios de evasão, grau de aprendizagem e histórico de transferências. A ideia é que, em caso de mudança de cidade ou estado, todo o histórico do aluno seja automaticamente transferido, garantindo continuidade no acompanhamento pedagógico e facilitando a identificação de necessidades específicas de cada estudante. De acordo com o texto aprovado, também será criada uma infraestrutura nacional de dados da educação, que ficará sob responsabilidade do Ministério da Educação. Essa plataforma será responsável por integrar e organizar os dados escolares em nível nacional, funcionando como um suporte para gestores, professores e autoridades na elaboração de políticas públicas voltadas à melhoria do ensino. A utilização da base de dados será obrigatória por todas as redes de ensino, municipais, estaduais, distrital e federal. Segundo especialistas, o sistema permitirá maior precisão no diagnóstico de problemas, como abandono escolar e defasagem de aprendizagem, além de auxiliar na criação de estratégias mais eficazes para garantir a permanência e o desenvolvimento dos alunos na escola. A educação do Estado de São Paulo está enfrentando mais um desafio com as novas tecnologias. Dessa vez, a dificuldade é enfrentar a nova mania dos alunos de copiar as tarefas diretamente na internet. Ninguém aprende nada, mas também não dá trabalho. Nos últimos meses, estudantes das escolas estaduais de São Paulo têm utilizado métodos não convencionais para realizar as tarefas, acessando plataformas educacionais de forma irregular. Assim, eles não realizam as lições e burlam a exigência do governo Tarcísio de Freitas para utilizarem as ferramentas digitais. Há casos em que alunos cobram valores entre R$ 2,50 a R$ 10 para fazer as atividades dos colegas. Os estudantes utilizam um grupo no Discord, com mais de 200 mil membros, onde compartilham scripts, que são os códigos que preenchem automaticamente as atividades nas plataformas designadas pelo governo. Esses scripts funcionam também como ferramentas para a manipulação dos sistemas educacionais, possibilitando que os alunos selecionem as lições a serem realizadas e as marquem como completas em questão de segundos. Um aluno mostrou na prática como funciona o procedimento. Primeiro, ele acessou um script, selecionou as atividades semanais e poucos minutos depois, as lições já estavam finalizadas e todas as questões marcadas como corretas. As plataformas afetadas incluem Tarefa SP, destinada a múltiplas disciplinas, outras focadas em matemática, inglês e redação. Até a prova paulista, avaliação bimestral e digital para avaliar os estudantes do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio pode ser feita por meio dessas ações. Um outro estudante relatou que aprendeu a hackear a plataforma de ensino em grupos de redes sociais.
Por ser algo simples e rápido, ele falou que costuma fazer o mesmo para os amigos utilizando o número de RA, que é o registro de aluno, e senha para acessar as plataformas. A Secretaria de Educação tomou conhecimento sobre o ocorrido e disse que acompanha com atenção o uso das plataformas digitais e afirmou que, como em qualquer processo de inovação em larga escala, surgem desafios. Um dos maiores estudos sobre os ultraprocessados e saúde cardíaca até o momento mostra os perigos desse tipo de alimento. Os pesquisadores identificaram quais são os piores para colocar na mesa. O estudo publicado na revista Lancet incluiu mais de 200 mil adultos nos Estados Unidos. Os participantes preencheram questionários detalhados sobre dieta desde o final da década de 1980 e início da década de 1990, repetindo-os a cada 2 ou 4 anos por cerca de 30 anos. A maioria era branca e trabalhava como profissional de saúde. Os pesquisadores investigaram como o consumo de alimentos ultraprocessados se relacionava com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Após ajustes para fatores de risco, como tabagismo, histórico familiar, sono e exercícios, os pesquisadores descobriram que quem consumia mais alimentos ultraprocessados teve 11% mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares e 16% mais chances de desenvolver doença coronariana em relação aos que consumiam menos. O risco de acidente vascular cerebral foi ligeiramente mais elevado, mas sem significância estatística. Em uma análise combinada com outros 19 estudos, envolvendo cerca de 1.250.000 adultos, os pesquisadores descobriram que quem consumia mais ultraprocessados tinha 17% mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares, 23% mais chances de doença coronariana e 9% mais chances de sofrer um derrame, em comparação aos que consumiam menos. Ainda assim, o estudo tem limitações comuns a pesquisas nutricionais. Os questionários não foram projetados para classificar o grau de processamento dos alimentos, então os pesquisadores tiveram de determinar quais ultraprocessados posteriormente. Além disso, os nutrientes de alguns produtos, como cereais matinais, podem ter mudado ao longo das décadas, tornando o resultado menos aplicáveis aos alimentos atuais. Os pesquisadores também investigaram se certos tipos de ultraprocessados estavam mais associados a doenças cardiovasculares. Entre 10 categorias analisadas, 2 se destacaram: bebidas açucaradas como refrigerantes e ponche de frutas, e carnes, aves e peixes processados, incluindo bacon, cachorro-quente, produto de peixe empanado e salsichas. Esses alimentos e bebidas causam mais riscos à saúde cardíaca dos consumidores. A Nigéria se tornou o país que mais mata cristãos em todo o mundo. Em média, 8 pessoas perdem a vida por dia por causa da fé. Apesar das perseguições aos seguidores de Jesus, as igrejas cristãs na África e em outras partes do mundo não param de evangelizar. Mulheres são espancadas covardemente. Corpos são jogados em uma vala. Uma imagem tão forte que precisa até ser coberta. E é dentro dessa realidade tão ameaçadora que cristãos na Nigéria vivem a fé, entre o medo e o amor. De acordo com os dados da Lista Mundial da Perseguição 2025, esse país africano se tornou o lugar mais mortal para os cristãos em todo o mundo. Para se ter uma ideia do quão difícil tem sido a vida dos fiéis, entre 1º de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024, 3.100 seguidores de Jesus foram mortos no país, revelando uma média de 8 cristãos mortos por dia devido à sua fé. Essa é uma realidade predominante, especialmente na parte sul da Nigéria, né? Quando você analisa a parte norte da Nigéria, há uma dificuldade muito grande, os cristãos enfrentam grandes desafios por conta da perseguição, especialmente aí por conta de 2 grupos, os extremistas fulanis e também o Boko Haram, né? São 2 grupos que perseguem cristãos ali naquela região. E um dado importante, no último ano, os extremistas fulanis mataram mais cristãos do que o próprio Boko Haram. A pesquisa da LMP 2025 também revelou que mais de 100 mil cristãos foram obrigados a se deslocar e agora vivem em campos de deslocados sem alimentação, moradia, acesso a cuidados de saúde e educação. E outros milhares, principalmente na região norte do país, vivem sob constante ameaças de morte. No governo do ex-presidente Muhammadu Buhari, que liderou o país da Nigéria até 2023, os olhos do governo ficaram totalmente fechados para os crimes contra os cristãos. Já com o novo presidente, Bola Tinubu, mesmo sendo muçulmano, assim como seu antecessor, ele tem demonstrado mais preocupação com o grupo cristão. Ainda assim,
O sofrimento tem acompanhado de perto a fé de milhões desses irmãos. E a Igreja da Graça está atenta a esse drama que atinge tantos cristãos na Nigéria. E a palavra que é pregada neste altar também é a mesma que chega a 191 países em todo o mundo, seja via satélite, com o Show da Fé, ou presencialmente, com o trabalho dos missionários nas igrejas implantadas nos 5 continentes. Só na África, várias igrejas já estão cumprindo o mandamento de Jesus, que se encontra em Marcos 16:15, que diz: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Mas nós também temos um trabalho, nosso missionário, através do Facebook, tem atingido a população nigeriana, é uma população muito grande, e através da pregação do evangelho, o missionário tem ensinado as mesmas mensagens que são pregadas aí no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, em todo o Brasil, da mesma forma tem acontecido na Nigéria. O pastor Rodrigo Santos, que é o pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus na África, também comentou a respeito da diferença entre viver o evangelho no Brasil, em contraste com tanta repressão na Nigéria. Olha, estar no Brasil pregando o evangelho é uma realidade. Você tem a liberdade de pregar o evangelho. Mas em vários países aqui do continente africano, nós não temos essa liberdade. Por exemplo, agora nesse caso recente até da Nigéria, não só pastores perderam a vida, mas como também padres, sacerdotes católicos. Mesmo com tanta ameaça, a igreja nigeriana não para. E entre ameaças de morte e cenas de sangue, os irmãos da Nigéria mostram que a fé jamais morrerá. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.